Bom dia! A palavra do dia hoje para você, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35 a seguir, que nos diz assim: Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: A tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Percebendo isso, Jesus disse ao chefe da sinagoga: Não temas, crê somente. Glórias a Deus. Queridos, existem momentos e processos na nossa vida que são delicados demais. E são momentos que nós precisamos confiar em Jesus e confiar naquilo que ele fala para o nosso coração. Quando a Bíblia fala desse chefe da sinagoga, fala de um homem que, apesar de não conhecer Jesus e não ter tanta intimidade com ele, no momento de grande aflição, no momento de lutas, o qual ele estava vivendo dentro da sua casa, a Bíblia diz que quando Jesus desce desse barco, ali estava aglomerado já uma grande multidão esperando ele vai se aproximar de Jesus. E no se aproximar de Jesus, ele se prosta. Ele se prosta e ele começa a adorar a Jesus. Ele começa a adorar aquele que poderia resolver o seu problema, a sua dificuldade. Quando eu olho para essa palavra, eu já vejo aqui um homem adorador. Alguém que chega e se prosta, alguém que chega e se humilha. O segredo de nós recebermos a nossa vitória, de nós recebermos aquilo que nós queremos diante do Senhor, é se prostrar, é adorar, é reconhecer as nossas fraquezas, reconhecer que não somos nada, labaraçúbia, mandarábia, reconhecer que necessitamos do Mestre para mudar circunstâncias dentro da nossa casa, da nossa família, para trabalhar na nossa vida. Esse homem, apesar de ter uma influência dentro da sociedade daquele tempo, ter ali uma cadeira, vamos dizer assim, como chefe da sinagoga, né? Um homem que tinha uma cadeira importante para aquele tempo, para aquela época. Ele não deixou nada disso impedi-lo de se prostrar e se humilhar. Naquele momento ali, o Jairo estava gritando, um pai estava gritando por socorro por uma filha que estava à beira da morte. Ele sabia que a circunstância dele era só Jesus para mudar, Labaraçu e Amandarábia. E eu acredito, amados, olhando para esse contexto bíblico, que ele já tinha feito tudo o que ele podia para que essa menina viesse ser curada. Então ele vai se prostrar diante de Jesus, ele convida Jesus para entrar na sua casa e impor as mãos sobre a sua filha. E a Bíblia brincar em dizer que Jesus fala: eu vou contigo. Ou glórias. Queridos, quantos de nós convidamos Jesus para entrar na nossa vida, entrar na nossa casa, para agir dentro dos problemas e dificuldades o qual nós estamos vivendo? Mas nós precisamos entender que nesse percurso, para Jesus chegar até onde nós realmente necessitamos e precisamos, existe um processo, existe um trabalhar dele que também é na nossa vida. Servir a Deus, amado, é preciso ter paciência, é preciso ter perseverança, é preciso ter fé e entender que Deus, ele trabalha no tempo dele, não é no seu. Quantos de nós nos desesperamos por circunstâncias sem ao menos entender que uma vez que nós colocamos na mão do Senhor Jesus, que uma vez que nós nos prostramos e as lágrimas desceram em nossos olhos, e nós fomos sinceros diante dele, ele com certeza já nos ouviu, e ele é o único que pode nos garantir vitória. A Bíblia diz que esse homem, amado, ele se levanta desse chão e ele vai caminhar com Jesus, e uma grande multidão. Só que nesse percurso, existia uma mulher que tinha 12 anos que sofria de um fluxo de sangue, uma mulher que já tinha feito também de tudo para ser curada, gastado tudo que tinha com os médicos, uma mulher que não se estancava, um fluxo o qual vinha na vida dela, mas ela ouviu falar de Jesus, ela também tem certeza em seu coração que Jesus podia mudar a sua vida, a sua história. E a Bíblia diz que ela vai até Jesus, ela vai no meio da multidão, eu não sei quantos minutos ou horas ela demora, o fato é que ela toca na orla do vestido de Jesus, e ela, ao tocar ali, ela provoca um milagre na vida dela, a lacandar a sébia. Eu já vejo uma mulher que antes mesmo de receber, antes mesmo de tocar, ela já tinha tomado posse, que ela ia receber o seu milagre. Mas tudo isso acontece com isso, amados. Jesus vai parar. Jesus para, a multidão para. Você imagina o alvoroço, né? Você imagina as conversas ali naquele momento. E Jesus vai perguntar quem é que tinha tocado ele.
Os discípulos dizem, Senhor, a multidão te oprime, te aperta, a multidão faz isso ou aquilo. O Senhor pergunta, quem te tocou? Ele diz, sim, porque de mim saiu poder, saiu virtude. E você imagina que com esse parar de Jesus, essa conversa de Jesus, Jesus quer saber quem tocou ele. Não sabemos o tempo que Jesus ficou ali, mas ele queria saber quem me tocou, porque de mim saiu poder. E nesse período, amado, você imagina como não estava o coração de Jairo. Jairo deixou uma filha em casa moribunda, uma filha em casa que estava à beira da morte. A circunstância na vida de Jairo era uma circunstância de urgência, era uma circunstância no qual ele estava correndo contra o tempo para salvar a vida da sua filha. Alacandaracébia mandarábia. Ei, nós precisamos entender que o tempo é de Deus. Jairo já podia ter se desesperado ali, mas nós não encontramos no texto sagrado Jairo falando mais nenhuma palavra. Jesus aguarda, a mulher aparece tremendo. O Senhor Jesus está dizendo, a tua fé te salvou. Olha que coisa linda que está acontecendo. E você imagina como não está o coração de Lázaro. E quando Jesus está terminando ali com essa mulher, chega alguém da casa de Lázaro para trazer uma notícia, dizendo a ele, Jairo, aleluia, Jairo, não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Você imagina como não ficou o coração de Jairo naquele momento, mas Jairo decidiu confiar no Senhor Jesus. E eu te pergunto uma coisa, diante do último cenário que você tem vivido, das últimas notícias, das últimas informações que você tem vivido na tua história, na tua vida, no que é que você tem confiado? No que é que você tem colocado a tua confiança? Qual tem sido a sua reação, as suas atitudes e o seu posicionamento diante dessas guerras? Diante dessas notícias, dessas informações. Jairo, nesse momento, decidiu confiar em Jesus. Jesus, sabendo como já estava aquele coração daquele pai, Jesus olha para ele e diz, crê somente. Jesus estava dizendo para ele, confia, persevera, não desista, eu estou aqui. Sabe o que Jesus me leva a falar para você nessa manhã? Ei, fica com Jesus que no final dá certo. Não se desespera, fica com o mestre. Você precisa entender que nesse percurso existe um processo e neste processo as coisas vão acontecer no tempo de Deus. Deus está trabalhando também na sua vida com tudo isso, na sua fé com tudo isso. Jairo fica com Jesus. Jairo não podia ter saído desesperado. Quem sabe se fosse eu ou você, a gente já saía desesperado porque uma filha, uma única filha, uma menina de 12 anos de idade, morreu. Essa é a notícia. Que pai que ficaria parado? Mas esse pai confiou no Senhor. Jairo confia em Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, naquele momento, ele faz uma coisa. Ele acelera o passo, porque sabia que a urgência era grande. Ei, Jesus para a multidão e diz, ficai aqui. Só vai comigo Tiago, João e Pedro. Glórias. Sabe o que Jesus me leva a falar para você? Essa palavra está queimando no meu coração. Jesus está acelerando para poder te entregar a vitória, está acelerando o passo, calabiaçuia mandarábia, porque ele sabe da urgência dos fatos e de tudo que tem acontecido na tua vida, na tua casa e na tua intimidade. Jesus acelera o passo quando você fica com ele. Ele entende como está a tua estrutura, o que tem machucado, o que tem incomodado, o que tem levado você a estar desmontado diante de tudo que você tem visto, ouvido, falado, tem sentido na sua alma. E o Senhor te para ouvir esse devocional para falar com você, fica comigo porque eu vou pisar o pé no acelerador e você vai viver a tua vitória. Jesus começa a caminhar agora a passos largos, porque a multidão era muita e podia atrapalhar e podia se demorar e até mesmo atrasar. Deus sabe quando o tempo certo de acelerar aquilo qual tanto nós precisamos. Jesus caminha para a casa daquele homem, glória. E no texto sagrado a gente não encontra esse homem reclamando, esse homem murmurando, esse homem falando nada e nem perguntando nada. Um homem que nos ensina a perseverar e confiar na palavra de Jesus. Jesus está falando com alguém nessa manhã, ele está dizendo, crê somente, acredita, fica comigo porque o milagre é certo. Jesus chega naquela casa, o alvoroço
alvoroço é grande. Quando alguém acaba de morrer, é muito alvoroço, é muita gritaria, é muita tristeza, é muita dor. E todos estão ali. Jesus chega ali e vai dizer: a menina não morreu, a menina dorme. O povo começa a rir, o povo começa agora a tirar escárnio daquela situação, não entendendo que Jesus estava falando, como se estivesse falando por parábola ali, dizendo que ele veio despertar ela da morte. Mas a Bíblia diz agora que entra com Jesus naquele quarto, aleluia, somente os discípulos que estavam com ele, o pai e a mãe da menina, e dentro daquele quarto, da intimidade daquele quarto, acontece um milagre. Jesus me leva a falar para você nessa manhã, tem coisas que vai acontecer na tua intimidade, não é muitos que vão ver, Arabiacéba não vai ter plateia lá, mas vai ser você, Jesus e o que importa. E se tiver alguém junto com você é porque é muito amigo de Jesus, é porque é muito chegado de Jesus. Jesus não vai permitir que pessoas que não acreditam no teu milagre estejam contigo, que não acredite na tua vitória, na transformação dentro da tua casa, na mudança na tua família, esteja perto de você. É por isso que Deus já tem limpado o teu caminho, é que Deus já tem aberto os teus olhos para você entender que o que Ele faz com perfeição. Todos lá fora estavam rindo, não acreditando, labaracébia, mas Jesus vai dizer: levanta-te, talita comi. E a Bíblia diz que nesse momento a menina se levanta, a morte bate em retirada. Jesus, naquele momento, ressuscita aquela menina de 12 anos. Você imagina a alegria desse pai, dessa mãe, e nesse momento, nessa intimidade, Jesus faz um grande milagre, Jesus faz algo poderoso, e você imagina que aqueles que estavam lá fora, quando Jesus levanta a menina, diz que tem que dar de comer, tem que cuidar da menina, e quando tira essa menina para fora, todos viram uma glória de Deus. Sabe o que Jesus está falando contigo aqui ainda? Já no finalzinho desse devocional, ele está dizendo: persevera e confia, fica comigo, porque até aqueles que não acreditaram e riram, até aqueles que pareciam que estavam contigo, mas na hora que eu cheguei, não acreditaram que eu ia completar a obra na sua vida, na sua casa, na sua família, vão saber, vão ouvir notícia, vão ver e vão ter que engolir, entendendo que fui eu que fiz a grande obra na tua vida, na tua casa e na tua família. Tem gente que vai ficar de boca aberta, porque Jesus vai agir. O sobrenatural vai acontecer na tua intimidade. Então fica com Jesus, fica na presença, não murmura, não desista, não jogue tudo para o alto, não enterre aquilo que ainda tem vida, não acabe com aquilo que ainda Deus não colocou um ponto final, só é uma vírgula, porque Deus vai trabalhar dentro da tua casa, vai trabalhar na tua intimidade do teu coração, no teu emocional, na vida dos teus filhos, do teu esposo, da tua esposa. Creia que a tua parentela é do Senhor Jesus. Amados, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça o sol resplandecer sobre a tua vida. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube, entra aí, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Deixa um comentário aí, gostei, não gostei, mas deixa um comentário aí para fortificar o canal. Esteja abençoando vida, compartilhando. Um beijo carinhoso para você e fique na paz.